Ele é bom, Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo. As circunstâncias não podem mudar isso. O tempo não pode mudar isso. O inimigo não pode mudar isso. Ele é bom e ponto. Amém? Quem veio aqui nessa noite também para receber algo da parte do Senhor? Para ouvir a voz dEle, receber algo da parte dEle para a sua vida. Então abra sua Bíblia no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Eu acredito que a maioria de nós nem precisa abrir, já sabe de cor esse texto tão conhecido. Romanos 12, 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Quantos querem? Então feche seus olhos, vamos orar mais um momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Ó Pai, aqui está a Tua igreja, está a Tua palavra, e aqui, Senhor Deus, está a minha vida, Senhor Deus. De mim, Senhor Deus, não há nada, Senhor Deus, que eu possa, Senhor Deus, dar à Tua igreja, Senhor Deus, mas eu me coloco em Tuas mãos para que o Senhor use a minha vida como canal de bênção para o Teu povo. Que o Senhor venha ministrar, Senhor Deus, no coração de cada um. Ó Pai, aquela palavra, essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor Deus, quando eu estava lá naquele momento de meditação com o Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para quebrar todas as barreiras, Senhor Deus, sejam elas mentais, espirituais, Senhor Deus. Ó Pai, para repreender todo espírito de reverência nesse lugar, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, tudo aquilo que tenta roubar a boa semente, Senhor Deus, seja repreendido, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. E que a única voz aqui, Senhor Deus, que a Tua igreja vai ouvir nessa noite é a voz do pastor delas, que é o Senhor, Pai. Que é o Senhor, Pai, dono desse rebanho, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Conformados ou transformados? É interessante como o apóstolo Paulo, ele traz nesse versículo essa confrontação de ideias, ele traz um joguete de palavras, ele fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está falando isso porque o apóstolo Paulo conhecia muito bem não está funcionando aqui? Ele conhecia muito bem o sentido dessas palavras. Apesar de elas terem o radical, ou seja, a raiz da palavra ser iguais, forma, conformados, transformados, possuem o mesmo radical. Mas devido a uma parte, a um prefixo, elas têm um sentido totalmente oposto, totalmente diferente. Não está passando aqui no passador não, tá? Por favor. Conformados, a palavra conformado quer dizer com a mesma forma de algo. Alguém que é conformado não é simplesmente alguém, apesar de dar a ideia de alguém que simplesmente está sentado, alguém que não tem ânimo para mudar alguma situação, para ela está tudo bem. Não é apenas isso. Conformado é alguém que ela assume a forma de algo. Ela se torna algo parecido com o ambiente. Ela se torna parecida com algum amigo que ela começa a andar junto. Ela se torna parecido com todas as pessoas daquele meio ali. Tem um filósofo, acho que é Bauman, se eu não me engano, ele diz que a característica da nossa geração é que a nossa geração é líquida, é uma geração fluida, é uma geração que se amolda a qualquer coisa, é a geração do século 21, é a geração que estamos vivendo. A gente vai na onda de qualquer coisa, a gente não consegue resistir, a gente não critica, a gente recebe qualquer coisa e já abraça aquilo, a gente vai tomando o molde daquilo.
ele diz que somos uma geração líquida, uma geração fluida. Então, conformado é isso. É você ir de acordo com o meio em que você está vivendo, sem pensar, sem refletir, só seguindo a boiada. Transformado já é o oposto. Transformado é aquele que sofreu mudança de forma. Ele tinha um formato e ele sofreu uma transformação, ele sofreu uma mudança, ele sofreu uma metamorfose. Quando a gente fala metamorfose, a gente lembra logo do processo da lagarta e da borboleta, né? É até meio clichê falar isso. Mas a lagarta é aquele bichinho estranho, rugoso lá, que fica andando na planta e em determinado momento ela ela entra no casulo e passa um tempo, ela sai uma borboleta, sai um animal bem mais belo, bem mais interessante. Mas é um processo. E aí a palavra transformado tem essa origem grega aí da metamorfose, a conversão a mudança total. O apóstolo Paulo ele está falando isso para a igreja de Roma. Ele escreve para a igreja de Roma, ele fala: olha, não vos conformeis, não tomem a forma desse século, não tomem a forma dessa geração, não tomem a forma dessa cidade, desse ambiente onde vocês estão inseridos. Transformem, ou sejam transformados pela renovação da mente de vocês. Paulo está falando porque ele conhece a realidade da cidade de Roma. Ele, apesar de judeu, ele tem cidadania romana também. Ele sabe que Roma é uma cidade-estado, uma cidade grande, uma cidade cosmopolita. Uma das principais, ou a principal cidade da sua época, que ditava a moda, ditava a tendência, exercia influência nas pessoas, era a capital do Império Romano, o império mais poderoso da sua época. Roma era a personificação do secularismo. Pensa numa cidade secularizada, que gostava das artes, gostava de festa mundana, gostava de coisas terríveis desse mundo, que pouco se preocupava em de fato agradar a Deus. Eles tinham um monte de deuses, mas na verdade eles não estavam nem aí em procurar saber a verdade, agradar de fato a Deus. Era uma cidade grande, aquela loucura de cidade grande. No primeiro século, Roma já tinha cerca de 1 milhão de habitantes. É algo impensável para aquela época. Afluía gente de todos os lugares para Roma. E ali havia uma igreja constituída de judeus e gentios. Uma igreja que provavelmente nasceu depois da descida do Espírito Santo em Atos 2. Ali tinha pessoas que foram para Jerusalém, ouviram do Evangelho e voltaram. E começaram a falar do Evangelho ali para Roma, para os romanos, e aquela igreja nasceu. Era uma igreja que enfrentava a perseguição do Império Romano, mas ela enfrentava problemas internos também, porque devido a ela ser uma igreja de gentios e judeus, ela tinha conflitos, ela ainda não sabia exatamente quem ela tinha conflito de identidade. Por isso Paulo escreve aos Romanos e ele trata tanto da nossa eleição em Cristo. Quem somos em Cristo? Ele fala que não tem judeu nem grego, mas somos todos um em Cristo. Ele fala da nossa salvação, ele fala que somos predestinados em Cristo para sermos povo de Deus. Mas era uma igreja também muito importante do ponto de vista estratégico, porque Roma, como era uma cidade central, era uma cidade onde afluía muita gente para lá, e a gente de tudo quanto é lugar para Roma. Então ela era muito importante para o ministério do apóstolo Paulo. Ele diversas vezes ele falou: tenho desejo de ir aí, eu quero estar com vocês. Ao final de seu ministério, ele acabou indo para Roma, sendo preso, mas era propósito de Deus. Mas a partir de Roma, se o evangelho crescesse em Roma, ali as pessoas que passassem por ali depois iriam levar o evangelho para as suas cidades, para os seus países, para as suas nações. Então ela tinha essa importância, estratégia. E era fácil chegar e sair de Roma, porque o Império Romano ele construiu estradas até Roma. Tem até o ditado aí popular que acabou mudando o sentido, né? Tem o ditado:
quem tem boca vai a Roma, mas não é de vai de ir, é de vaiar, mas a gente acabou mudando o sentido, dizendo que se você tem boca, você consegue chegar a Roma, e faz muito sentido com o que eu estou falando aqui. O Império Romano ele pacificou as províncias no entorno, então era tranquilo transitar nas estradas para chegar a Roma. Então a igreja de Roma ela era muito estratégica para o evangelho. Todo esse contexto de uma cidade muito agitada, uma cidade muito secularizada, uma cidade onde rolava muita grana, as pessoas tinha muito comércio em Roma, traz uma preocupação para o apóstolo. Ele fala, olha, esse povo lá em Roma, se eles entrarem na onda ou na vibe do povo romano, das pessoas lá que não são crentes, eles vão ficar secularizados também. A mente deles vai ser igual à mente de qualquer romano comum. Eles vão pensar como os romanos, eles vão se alimentar como os romanos, eles não vão se preocupar com Deus como os romanos. E aí eu pergunto, meus irmãos, qual a diferença dos nossos dias? Qual o desafio que nós não temos com essa correria insana que nós vivemos? É a internet, é a tecnologia que veio para poupar tempo e está roubando o nosso tempo. Agora, a qualquer momento aí dos senhores, o chefe pode mandar uma mensagem, olha, amanhã eu quero que você já prepare isso. E aí, seu domingo à noite, se você lê a mensagem, é claro, né? Se você não bloqueia o chefe no domingo, no final de semana, se você lê a mensagem, o final de semana já está estragado, você já começa a pensar em trabalho. Aqueles que são um pouco mais ansiosos ou workaholic já começam a trabalhar, já começam a pensar, já começam a sofrer. Os grupos de WhatsApp que tomam o nosso tempo, que sugam a nossa energia, e na maior parte do tempo, 98% é nada, é coisa sem importância, que a gente tem que responder, e se não responder no grupo, alguém fica chateado. Você está chateado comigo? Eu mandei lá não sei o que no grupo, você não respondeu, você não reagiu, você não deu um curtir, não deu um joinha, você não botou um coraçãozinho, você não botou um patinho, Mas Paulo, ele fala para aqueles crentes em Roma não viverem conforme os demais cidadãos daquela cidade. Ou seja, eles deveriam adotar um estilo de vida diferente. Ele fala, vocês são diferentes. Vocês são cidadãos romanos, mas vocês também são cidadãos do céu. Vocês têm que viver um estilo de vida diferente, mas para isso, vocês devem ter suas mentes transformadas, sofrer uma verdadeira metamorfose na mente de vocês. Isso significa, meus amados irmãos, que é bem possível, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo, é possível que muitos de nós, cristãos, venhamos para Cristo, aceitemos-nos como o único e suficiente Salvador, nos batizemos, frequentemos uma igreja por anos, porém sem nunca termos a nossa mente verdadeiramente transformada por Cristo. É possível. Ah, mas eu tenho 20 anos, tenho 30 anos de batismo independente, olha que minha carteirinha ainda era de papel, digitada na máquina de escrever. Pois é possível que a sua mente nunca tenha sido transformada. Eu tenho 1 ano, mas eu fiz o mergulho, eu fiz o encontro com Deus, eu estou firme, não sei o que tal. É possível que a sua mente, a minha mente, nunca tenha sido transformada por Deus. E aí eu te pergunto nessa noite, por que que as nossas mentes precisam ser transformadas? Por que que Paulo fala que é tão importante? Por que essa necessidade que as nossas mentes precisam ser transformadas? E eu quero aqui alistar, no mínimo, 3 razões para que as nossas mentes, por que as nossas mentes precisam ser transformadas. E a primeira delas, a primeira razão, é porque o homem natural é como um ser irracional. Que isso, irmão marido? Você está me chamando de animal? Eu não. Vou falar com Judas lá. Judas capítulo 1. É o único, né? O único livro é o único parágrafo, o único capítulo do livro de Judas. Versículo 10. Olha o que ele vai dizer. Se quiser projetar aí, pode ficar à vontade também, irmãos, tá? Judas 1:10. Ele vai dizer assim:
Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, ou seja, em outras versões, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. O que ele está falando aqui? Ele está falando dos homens que difamavam o evangelho, dos homens que se infiltravam na igreja, se infiltravam entre os crentes, mas falavam um monte de besteiras. Eles estavam no meio dos crentes e eles viam as pessoas talvez orando e falavam assim, isso é besteira, não precisa orar não. Eles viam as pessoas se consagrando, não precisa se consagrar não. Viam as pessoas se santificando, se separando do mundo, não precisa. Talvez já naquela época já tivesse algum desses aqui que falava assim, a gente tem que atualizar a Bíblia para ela ficar contextualizada com esse tempo, vocês estão muito careta. É desses caras aqui que Judas está falando. São pessoas que estavam no meio dos crentes, mas nunca tiveram a sua mente transformada. E ele fala assim, ó, o que eles não entendem pelo instinto natural, o que é o instinto natural? A visão, o paladar, o tato. Se eles não vissem, eles não acreditavam. Ah, essa água aqui, se eles não provassem, eles não acreditavam que isso era água. É claro que eu estou falando aqui para as coisas espirituais. Então, se ele visse alguém falando em línguas, ele ia falar, não, isso é besteira, isso já passou, isso tá bêbado, como aqueles caras falaram para Pedro lá no cenáculo. Se eles vissem alguém sendo curado, ele ia falar, nossa, isso é armado, é mentira. Se ele visse alguém endemoniado, ia falar, não, isso é mentira, isso é balela. Brutos, irracionais, porque não discernem as coisas espirituais. O coração, a mente do homem apartado de Deus, ele traz consigo a natureza caída de Adão e Eva. O coração, a mente do homem sem Deus, é terrivelmente cheia de maldade, é um poço de iniquidade. Jeremias 17, 9 e 10. É essa a minha mente e a sua mente quando nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus, quando Jesus, antes de Jesus passar a habitar em nossa vida, era a nossa mente. É dessa mente desfigurada pelo pecado que saem os homicídios, que saem as mortes, os estupros, a violência, as guerras. É dessa mente. Agora você diz para mim, isso é ou não é ser animalesco? Quando a gente vê uma guerra, quando a gente recebe uma notícia na televisão que um pai ou um tio, um avô abusou sexualmente da própria neta, da própria filha, isso é ou não é fruto de uma mente de um animal? É coisa animalesca. A gente só vê isso entre os animais, irmãos. Quando o homem foi projetado, ele não foi projetado para isso. Ele não foi projetado para matar um ao outro. O ser humano não foi projetado por Deus para isso. Isso é parte de uma tragédia, de uma mente destruída pelo pecado. E o melhor exemplo disso que eu estou falando se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 4. Havia um rei da Babilônia, rei Nabucodonosor. Ele tem um sonho com uma árvore muito grande, uma árvore frondosa, que abrigava pessoas, animais debaixo dela. E ele fica meio perturbado com aquele sonho. Ele chama os adivinhos, os magos de toda a Babilônia e ninguém sabe da interpretação daquele sonho. Mas havia um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, em que havia um espírito excelente, chamado Daniel, Beltesazar, que ele se colocou diante do rei, e o Espírito Santo de Deus, o Senhor, revelou para ele. E ele falou para o rei, ó rei, essa árvore é o Senhor, é o seu reino. Mas ela vai ser cortada. Ele foi avisado. Passado um ano, ele estava caminhando pelo seu palácio, nos palácios da Babilônia, e ele olha e ele fala assim, olha, todo esse reino aqui, tudo que eu construí com a força do meu braço, eu sou muito bom. Na mesma hora um anjo do Senhor veio e falou assim, porque você não reconheceu o Senhor, porque você foi arrogante, você vai morar com os animais do campo. 7 anos, irmãos, aquele homem ele viveu como um boi. A palavra de Deus diz que cresceu as unhas dele, ele comia o capim, ele ruminava. É ou não é algo de animal? Deus estava mostrando ali para mim e para você o resultado de uma vida sem Deus, um coração ausente da vontade de Deus, um coração distante de Deus. É aquilo que nós nos tornamos, igual Nabucodonosor.
Uma mente que não sofreu transformação, ela continua a pensar como a lógica deste mundo. Ela continua a seguir os ditames desse mundo. E que mundo é esse? O mundo que a palavra de Deus diz que é governado por quem, irmãos? Quem é o Deus desse século? Que cega o entendimento das pessoas? É Satanás, é o diabo, é o inimigo das nossas almas. Uma mente não transformada, ela segue os ditames desse mundo, os ditames do Deus desse século. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas nós, aqueles que já entregamos nossa vida a Jesus, eu creio que nós estamos nos submetendo a Ele todos os dias, a transformação do Evangelho. A palavra de Deus, quando ela fala contigo, ela vai te limpando, ela vai transformando essa sua mente. E a cada dia mais você é capaz de entender as coisas de Deus e rejeitar as coisas desse mundo. Amém? Mas uma segunda razão pela qual nossa mente precisa ser transformada é para que possamos experimentar ou aceitarmos a vontade de Deus. Nós lemos aqui em Romanos 12, 2, nós lemos que precisamos ter a mente transformada. Para quê? Para que possamos o quê, irmãos? Você já fechou a Bíblia aí? Diz assim, ó: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas e quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria? E quando o meu planejamento ele sai errado? E quando acontece um revés na minha vida? A vontade de Deus, ela continua sendo boa, perfeita e agradável. E quando as coisas que eu planejo dão certo? E quando eu fico feliz, que eu vou lá e conquisto e faço, não sei o quê? A vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Somente pode aceitar os desígnios de Deus, mesmo sem compreendê-los plenamente, porque a gente não entende os planos de Deus completamente. Mas só pode aceitar a vontade de Deus plenamente, mesmo sem entender, uma mente que foi transformada por Ele. Só aceita a vontade de Deus quando Ele faz. Alguém que pode cantar aquela canção: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Só pode entender dessa forma, só pode viver dessa forma uma mente que já experimentou a transformação do Espírito Santo. Essa transformação é extremamente necessária. Para quê? Por que precisamos ter essa transformação na nossa mente? Para que a gente não seja um crente frustrado. Um crente hiena Harvey: ó vida, ó céu, ó azar, tudo acontece comigo. Olha lá o irmão, entrou na igreja ontem, já está batizado no Espírito Santo e eu não estou. O irmão entrou, está prosperando e eu não estou. A irmã entrou, casou e eu não estou. O irmão não sei o quê. Mas uma mente transformada pelo Espírito Santo, ela não é frustrada, porque ela entende que a sua vida está nas mãos do Senhor em todo o tempo. E a vontade dEle é... Me ajuda aí, gente. A vontade dEle é boa. A vontade dEle é... És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão... Não é isso que nós cantamos? Tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei as... Mais uma vez, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Esse Deus é muito bom. Esse Deus é muito bom. Ele é muito bom. Ele não é pouco bom, não. Ele é muito bom. Só que, irmãos, quando Deus me deu essa mensagem, Ele me deu no sábado de manhã da semana passada. Acordei cedo, essas semanas aí tenho acordado por volta das 4h30, tenho perdido o sono. Estou começando a ficar preocupado, que eu acho que eu já estou começando a chegar na idade de acordar cedo para varrer a calçada, acho que é isso. Aí eu vou lá para a sala, pego minha Bíblia, começo a fazer minha devocional, orar ao Senhor, e Ele me traz essa palavra. Eu boa essa palavra, Senhor. Mas tinha sido no dia seguinte, em que eu tinha recebido uma notícia não muito boa. Eu ainda estava tentando digerir uma notícia que eu recebi. Alguns irmãos sabem, eu e o irmão Flávio estávamos nos preparando. Na verdade, eu, desde o ano passado, já havia feito uma prova.
que a gente tem que fazer por causa da profissão. E ano passado eu reprovei. Não tinha me dedicado tanto. Até estudei um pouco, mas nem tanto. Aí tirei uma nota mediana. Eu falei, não, ano que vem eu vou estudar mais. E se esse ano, não estudando muito, eu tirei uma nota mediana, no próximo ano vou me dedicar um pouco mais e vou passar. Eis que estudei, me dediquei, tal, tempo e não sei o quê. E fui fazer a prova na sexta-feira passada. Sexta-feira retrasada, no caso. Dia 11. E aí fiz a prova, saí da prova confiante, né? Poxa, acho que mandei bem e tal. Mas fiquei ali com aquele um pé atrás, né? Que estava difícil. Quando chegou mais tarde, na própria sexta-feira, saiu um gabarito extraoficial. Para minha surpresa, eu fui pior do que no ano anterior. Eu falei, rapaz, falei, isso é coisa do inimigo. Trocou a prova lá na hora, só pode. Irmãos, é um banho de água fria. Pode parecer uma bobeira, é só uma prova, não sei o quê, mas é um ano de preparação. Quem estuda para vestibular sabe. Frustração, bate a frustração, bate a tristeza. Nossa, vou ter que estudar ano que vem tudo de novo, cara. E é tempo que você perde. Enfim, eu não estava com o meu astral lá em cima. Fui dormir cedo na noite anterior, tentando digerir ainda, entendendo que Deus, olha, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Ano passado eu não passei, entendi o propósito de Deus. Ele tinha um propósito e eu entendi bem. Aí nesse ano que estava tudo certo para passar, não passei de novo. Eu falei, mas o Senhor tem um plano com isso. Mas não é tão fácil aceitarmos. E Ele me traz essa mensagem. E aí o que a gente faz, irmãos? Quando vem a tristeza, quando vem a frustração, eu olho para Davi, servo do Senhor, o homem segundo o coração de Deus. Quando seu filho com Batseba estava ali doente, ele jejuou, ele orou, ele se humilhou, ele vestiu pano de saco, ele jogou areia em cima, ele botou a camisa do Vasco e foi para a rua. Não botou não. Ele se humilhou diante do Senhor. Mas, quando o filho dele morreu, que não tinha mais jeito, o que Davi fez, irmãos? Levantou, se alimentou, tomou banho, botou uma roupa bonita e foi adorar no templo do Senhor. Porque a adoração de um coração verdadeiro adorador, de uma mente que foi transformada, não depende das circunstâncias. A adoração de um verdadeiro adorador não depende do seu humor, não depende das suas finanças, não depende do governo. É uma adoração que não depende das coisas, ela é direcionada a Deus. Ele entende que Deus está no controle de todas as coisas. Ele entrou no templo e ninguém entendeu nada. Rei, o que houve e tal? Ele falou, não tem mais jeito. O menino partiu. Enquanto tinha vida, eu tentei. Enquanto ele estava no hospital ou estava a cuidado dos médicos, eu orei, eu jejuei. Mas agora que ele partiu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Estou roubando aqui a frase do Jó. Amém, irmãos? Não há o que fazer. Quando Deus determinou, quando Deus já deu a direção, quando é a vontade de Deus, a gente tem que aceitar. Só que a gente precisa aprender a aceitar. E a gente só aprende a aceitar a vontade de Deus se a nossa mente for transformada. Irmãos, eu canso de dizer isso, eu vou sempre dizer, a maior batalha que existe no mundo espiritual não é em volta de você, não é na sua família, não é na sua vizinhança, não é no seu trabalho, é na sua mente. Nesse exato momento, Satanás está investindo o máximo que ele pode para roubar a sua mente, para roubar a sua atenção dessa palavra aqui, para roubar a palavra do Senhor quando você está lendo, quando você abre a Bíblia. A gente não tem noção da luta espiritual, da batalha espiritual que existe para que nós não venhamos a ler a palavra do Senhor, para que a gente não tire um tempo de oração em casa. Existe uma batalha ferrenha, porque Satanás sabe o poder que há na palavra do Senhor, ele sabe o poder que há quando um crente ele se coloca de joelho e ele clama ao Senhor, ele entra no seu quarto, na sua intimidade com Deus. E um crente transformado, ele é uma bomba no inferno. Ele é uma bomba nas mãos do Senhor contra o inferno, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Então, se está dizendo que ela não vai resistir à igreja, é porque a igreja avança contra as portas, e não as portas vêm contra a igreja. Aleluia! As coisas de Deus não seguem a lógica desse mundo, irmãos. Deus não vê as situações como o homem vê.
a gente vê uma derrota, a gente vê algo bom ou ruim segundo as nossas convicções, segundo os nossos olhos carnais. Mas Deus vê muito além. E Ele nos convida, Ele te convida para você ver assim também como Ele vê. A palavra de Deus diz que o homem natural discerne as coisas naturalmente, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Quando você está num lugar e vem uma pessoa atribulada, incomodando, tirando a paz das pessoas, todo mundo fala, lá vem o fulano, lá vem aquele chefe chato, lá vem o colega não sei o quê, olha o problema. Você que é espiritual, você está entendendo o que está acontecendo ali no mundo espiritual e você já está repreendendo em nome de Jesus, amém? O homem natural, ele só vê naturalmente, mas o espiritual discerne todas as coisas. A própria mensagem do Evangelho, ela é loucura para o homem normal. Como assim? Um homem simples, que nasceu numa família pobre, a menor família da sua cidade, nasceu num estábulo, morreu numa cruz, seminu. Como que esse homem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Salvador da humanidade? A mensagem da cruz é loucura para o homem natural, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus, aleluia! Aleluia! A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, é loucura para o mundo, é loucura para o homem natural, mas para mim e para você que entendemos, que já temos a nossa mente transformada pelo Espírito Santo, ela é poder de Deus, ela é salvação para todo aquele que crê. E uma terceira razão para que nós possamos, eu coloquei a imagem da criança ali brincando na chuva, irmãos, porque a chuva para alguns ela é um problema. A chuva, nossa, chuva, não sei o que, mas a criança ela faz da chuva uma grande brincadeira, ela faz da chuva uma grande festa. Como diz aquela canção, eu vou dançar na chuva, que os jovens gostam tanto. A gente tem que aprender a dançar na chuva que Deus manda, amém? Quando Deus mandar um limão, a gente tem o poder no Espírito Santo para fazer desse limão uma limonada em nome de Jesus. Desculpa a frase comum aí, corriqueira, mas essa que é a grande realidade. Eu e você temos em Cristo o poder de triunfar sobre as situações. Temos o poder de estarmos num barco em meio a uma tempestade, mas estarmos tranquilos. E o mundo fala, por que você está tão tranquilo? Todo mundo está se acabando em volta, mas é porque você tem Cristo na sua vida. E diante da morte você não se abala, diante das circunstâncias você não se abala, porque o Espírito Santo está na sua vida. E uma terceira razão para que nós tenhamos a nossa mente transformada é para que realmente pareçamos com Cristo. A nossa mente precisa ser transformada para que de fato e de verdade a gente não simplesmente carregue o nome de cristão, mas que a gente possa ser pequenos cristos. Novas mentes criam novos hábitos. Novas mentes transformadas criam novos hábitos. Mas dizem por aí que o hábito não faz o monge, não é isso que dizem por aí? O hábito não faz o monge. Eu sei também que esse ditado popular ele tem um outro sentido. Ele está falando que a roupa não é que faz alguém um monge, não é a roupa que faz alguém um crente, mas não é a aparência, não são as ações que nos transformam em pequenos cristos. Vimos aqui hoje de manhã, a irmã Roseli na EBD falou sobre o amor, a prática do amor. E às vezes a gente pode ter atitudes que possam parecer que somos amorosos, dar cesta básica aos pobres, e ajudar alguém, ser voluntário em alguma coisa. Mas de fato não é isso que nos torna cristãos. Não é isso. O que nos torna verdadeiramente parecidos com Cristo é uma mente transformada. E aí essa mente restaurada por Ele vai comandar as ações que você vai ter a partir de então. Essa mente transformada por Ele vai fazer com que sejamos parecidos com Ele no falar, no agir, no pensar, no amar e em todas as coisas que fizermos. É só essa mente transformada por Ele que faz com que tenhamos boas ações sem esperar nada em troca. É fazer algo de bom para alguém sem esperar retribuição, sem esperar que alguém jogue confete ou toque buzina, como Jesus falou em Mateus 5, 6. Por isso é que se faz necessário o novo nascimento, irmãos.
para que possamos receber uma mente e um espírito completamente novos, totalmente diferente do que tínhamos antes na velha vida. É o novo nascimento que nos dá essa mente nova. É o novo nascimento que coloca um espírito totalmente novo dentro de nós, diferente do espírito que tínhamos antes. Essa nova forma de pensar, ela vai ter repulsa à antiga vida. A antiga forma de pensar é como o ex-fumante. Alguém que fumava e deixa de fumar depois de 1 ano, 2 anos, quando ele sente cheiro de cigarro, ele tem nojo. Alguém verdadeiramente convertido é assim. Quando a gente vê a nossa velha vida, quando a gente olha para trás, a gente vê aquelas práticas, a gente tem repulsa, a gente fala, nossa, como é que eu podia fazer isso? Como que eu era podre a esse ponto? Como eu era bobo? Como eu era idiota? Ou como eu era pecador a esse ponto de fazer isso? Esse é um sinal de que a nossa mente foi transformada. Se assim não for, devemos nos questionar sobre a nossa real conversão. Isso não significa que a gente nunca mais vai pecar. Ah, marido, agora você é o santarrão. Não, não significa isso. Mas como dizem também por aí, significa que a gente nunca mais vai pecar em paz. Nunca mais você vai ter paz para pecar. Nunca mais você vai ter prazer no pecado. O pecado vai ser um acidente de percurso e não uma prática cotidiana na sua vida. A palavra de Deus diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Quando o Pai envia Jesus a esse mundo, irmãos, Ele não estava preocupado apenas com a nossa salvação. Quando Jesus morre naquela cruz, não era para simplesmente nos livrar do inferno, mas Ele estava abrindo um novo caminho para que nós pudéssemos morar com o Pai, nas moradas celestiais. Só que para morar com o Pai, nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Só vai morar no céu aquele que é parecido com Cristo, aquele que foi regenerado. Para isso, Ele precisa nos dar 2 coisas. Ele precisa nos dar uma mente nova e um espírito novo. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.